Olá, tudo bem com você? Hora de nos atualizarmos. Notícias da semana. Eu fiquei feliz de ter recebido muitos comentários, incentivos para que esse quadro continue aqui no canal. Toda semana, ou pelo menos sempre que pudermos, temos aqui as postagens comentadas, as postagens em meus dois blogs, criacionismo.com.br e outraleitura.com.br. Blogs que eu já tenho há vários anos e nos quais eu costumo publicar aí conteúdos sempre analisados sob a ótica bíblica e, no caso do criacionismo, sob a ótica do criacionismo bíblico também. Se você não acompanha esses blogs, fica aqui o convite. Eu sei que hoje em dia é mais comum as pessoas assistirem a vídeos, né? Já tivemos aí no passado uma febre dos blogs, dos sites, mas ainda tem seu lugar, né? Inclusive você pode usar aí os buscadores dos dois blogs para, quando precisar de algum conteúdo, por exemplo, blog criacionismo.com.br, mais de 15 anos de conteúdos ali guardados, uma espécie de banco de dados, uma biblioteca realmente, né? E você pode ali digitar palavras, alguma curiosidade que você queira, por exemplo, fósseis, biologia, design inteligente, complexidade irredutível, cosmologia, e por aí vai. Você digita no buscador essas palavras e você encontra ali vários e vários conteúdos que foram sendo postados ao longo desses anos aí, ok? Mas, neste momento, eu quero comentar aqui com você as últimas postagens do blog outraleitura.com.br, que é um blog um pouco mais aberto, né? Eu ali me concedo a liberdade de comentar sobre comportamento, profecias, notícias atuais, cultura, enfim, o leque é bem maior, mas sempre, repito, sob a ótica, sob as lentes, através das lentes do cristianismo bíblico. Porque também, se fosse apenas para noticiar coisas, já temos aí muitas formas de nos atualizarmos, né? Vários canais, vários sites de notícias com essa ou aquela orientação ideológica, mas aqui a diferença é que eu comento esses acontecimentos sempre à luz das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, ok? Se você não se inscreveu no canal aqui ainda, faça isso. Convido aí você a se inscrever, a acionar o sininho também para receber as notificações de novas postagens. E se gostou do conteúdo, compartilhá-lo com os seus amigos, com pessoas que você quer que recebam também essas orientações, as dicas e conteúdos que eu coloco aqui em minhas redes sociais, tá bem? Vamos lá então, blog outraleitura.com.br está aí na sua tela. Lendo o mundo com as lentes do cristianismo. E aqui em cima no menu superior, veja só, você tem aqui um link que aponta para o meu canal, aqui para entrevistas que, como jornalista, já fiz aí com muitas pessoas ao longo dos anos. São todos conteúdos muito relevantes. Tirinhas. Durante algum tempo eu produzi também tirinhas, né? Desenhava e escrevia também algumas delas. Então aqui você encontra uma seleção dessas tirinhas. Dicas de filmes. No passado eu até indicava mais. Hoje em dia falta-me tempo para assistir e ver se vale a pena. E também faltam opções que possam ser recomendadas assim, sem nenhuma preocupação, né? Os filmes que eu tenho indicado aqui, ou que eu indiquei no passado, eles, eu entendo que passam no crivo, né, de Filipenses 4:8, por exemplo, né, filmes que edificam, que nos trazem algum conhecimento útil, enfim, e cada vez mais fica difícil encontrar conteúdos desse tipo, filmes desse tipo, séries desse tipo, né, então por isso tem sido mais raro aqui eu indicar filmes. Downloads, conteúdos como PowerPoints, e outros materiais, todos aqui à disposição gratuitamente. Curso bíblico, um curso bíblico que eu preparei ao longo dos anos como instrutor bíblico, preparei a minha série com mais de 20 estudos bíblicos, inclusive com comentários adicionais, pensando naqueles que não terão o privilégio de ter um instrutor bíblico com eles, mas que queiram fazer um estudo bíblico temático. Então aqui você encontra uma série que eu preparei tendo em vista aí os estudantes online. Prezes, os prezes que eu uso em minhas palestras estão aqui também para você conferir, utilizar também. Contato e perguntas frequentes, né? Essa é uma seleção de perguntas aí, especialmente na área de criacionismo, tá bom? Aqui você encontra, então, bastante coisas disponíveis no meu blog Outra Leitura.
Vamos começar por aqui, então. Última postagem da semana, na verdade, né? Eu sempre vou de trás para frente. Ele já pedalou mais de 42 mil quilômetros por 14 países. A Novo Tempo, está aqui o vídeo, né? Linkado aqui do programa Identidade Geral. A Novo Tempo levou ao ar aí uma entrevista de 25 minutos com esse missionário que tem uma história de vida fantástica. Eu tenho apoiado o ministério dele, tenho publicado aqui no meu canal vídeos resumindo as etapas de cada etapa que ele tem aí desenvolvido em sua nova missão missionária, né, seu novo projeto missionário, melhor dizendo. Ele que 20 anos atrás percorreu o Brasil de ponta a ponta, saiu do Monte Caburaí, extremo norte, e pedalou até o Chuí, extremo sul do Brasil. Isso está registrado no livro Conquistando o Brasil, da CPB, Casa Publicadora Brasileira. E agora, 20 anos depois, com 63 anos recém-completados, ele está cruzando o Brasil de novo, saiu do Chuí, se dirigindo ao Monte Caburaí, e de lá ele vai voltar para o Chuí pelo interior do Brasil, de modo que assim ele vai percorrer todos os estados da federação. Sem dúvida nenhuma, é um feito digno do livro dos recordes, né? E por onde passa, o George, ele fala da volta de Jesus, porque chama a atenção da imprensa, né? Um senhor na terceira idade, com esse preparo físico fantástico, ele percorre aí, pedala centenas de quilômetros todos os dias e continua dia após dia. Onde um colégio o convida para falar, ele para, uma igreja, e ele tem assim testemunhado do que Deus tem feito na vida dele, de como Deus o chamou também, lá nos anos 90, para anunciar ao mundo a breve volta de Jesus. É uma vida inteiramente dedicada a Deus e um testemunho fantástico, né? Aí nessa reportagem, nessa entrevista na Novo Tempo, na TV Novo Tempo, você tem uma ideia mais aproximada aí do que é o ministério do atleta da fé, o George Silva. E ele já está no Nordeste nesse momento, né? Ele está agora percorrendo o Nordeste, Pernambuco, e vai seguir em frente, vai passar pela região Norte. Fique atento aí, quem sabe você pode convidá-lo para pregar em sua igreja, falar na sua escola, onde há bases militares, porque ele é um militar da reserva, e ele é convidado, então ele fala também ali nesses lugares. Fique atento, acompanhe no meu canal a trajetória do irmão George, quem sabe você pode convidá-lo também para estar em sua igreja, em sua escola, em seu colégio, em sua instituição, tá bem? Aqui abaixo, quem é Hannah Nieleman, Miss Americana, que se diz empoderada por ter 7 filhos. Interessante essa história aqui, viu? Ela mostrou que é possível se destacar em áreas díspares e usou sua plataforma para articular um conjunto claro de valores e crenças. Ela foi eleita, então, Miss América, e é uma bailarina, empresária, modelo norte-americana, de 33 anos, que ficou conhecida mundialmente nos últimos dias devido à sua participação no concurso de beleza Miss American 2023. Durante o evento, realizado no final de agosto em Las Vegas, nos Estados Unidos, ela foi questionada pela apresentadora a respeito do momento da vida em que ela se sentiu mais empoderada, palavra que as feministas usam muito aí, né? E surpreendeu a plateia com a seguinte resposta, abre aspas, tive esse sentimento 7 vezes até agora ao trazer essas almas sagradas para a Terra, disse com voz nitidamente emocionada. Depois de segurar aquele bebê recém-nascido nos meus braços, a sensação de maternidade é o sentimento mais empoderador que eu já tive, completou a representante do estado de Dakota do Sul, sob muitos aplausos. Aqui embaixo tem a família dela, olha só, esposo e os 7 filhos do casal, né? Eles moram no campo, né? Criam animais ali, plantam, enfim, tem uma vida bem natural, né? Hannah venceu o concurso, representará os Estados Unidos no Miss Mundo 2023 e conquistou milhares de fãs que agora acompanham a rotina de sua família pelas redes sociais. Ela também compartilha vídeos cozinhando refeições caseiras com leite cru e carne de fazenda, por exemplo, e vende produtos artesanais e itens de cozinha pelo site Ballerina Farm. Nesse site, inclusive, ela conta que morou no Brasil entre 2014 e 2017 e que foi o país canarinho
que a incentivou a deixar a cidade para se tornar fazendeira. Abre aspas. Enquanto a maioria dos colegas de trabalho do meu esposo iam para a praia nos fins de semana, nós nos aventurávamos pelo interior, maravilhados com a comunidade agrícola produtiva do país, diz então a ex-moradora de São Paulo, ao afirmar que a visita a uma fazenda na região foi fundamental para sua decisão. Ela voltou para os Estados Unidos então, e os dois, né, daí casada já, ela decidiu com ele ir para o campo lá nos Estados Unidos, né? E aí nasceu a Fazenda Bailarina, né? Ela é bailarina, né? Então é interessante porque, veja, diz aqui o artigo publicado no jornal, está em algum lugar aqui na matéria, o jornal diz assim, ó: ela mostrou que é possível se destacar em áreas díspares e usou sua plataforma para articular um conjunto claro de valores e crenças. Assim, uma revista norte-americana feminina chamada Evie. Enquanto ela se prepara para a competição Miss Mundo 2023, sua história de vida multifacetada serve de inspiração para muitos. Finaliza o artigo. Achei bonito, né? Porque ela vai na contramão dessa onda feminista que muitas vezes minimiza a maternidade, minimiza o papel de uma mãe, né? Que é feliz por ter uma família, por ser casada, e ela aqui, a Hannah, ou Hannah Nieleman, ela mostra que não, o verdadeiro poder de uma mulher, ele é visto naquilo que ela faz e que nenhuma outra pessoa pode fazer, que é a maternidade, desempenhar esse papel, que, como diz Ellen White, é algo que até os anjos, né, olham com um tremendo respeito e consideração. Por quê? Porque uma mãe ajuda a formar o caráter de uma pessoa. E o caráter é a única coisa que levaremos aqui da Terra. O caráter é eterno. Tudo que nós fazemos, né, homens e mulheres, coisas que fazemos e empreendemos, são passageiras neste mundo aqui, ficarão, e para a eternidade apenas o caráter será levado. E a mãe, de modo muito especial, o pai também, obviamente, mas a mãe de modo muito especial, ela ajuda a formar o caráter das pessoas, dos seus filhos, né, que podem ser eternos. Então, realmente, o maior empoderamento, para usar essa palavrinha da moda, é a maternidade. É a maternidade, é a paternidade, é a família, né? Isso é algo maravilhoso, abençoado por Deus. Adventismo decodificado, falácias, aqui no canal do professor Felipe Dávila. Ele continua produzindo, postando vídeos muito bons. No caso aqui, ele refuta uma acusação absurda e totalmente descabida de que as visões e os sonhos de Ellen White seriam resultado de crises epilépticas. Veja, como que uma pessoa com crise de epilepsia poderia escrever tanto material fantástico, né, comentários bíblicos, material sobre saúde, medicina, nutrição, família, psicologia, que até hoje são úteis, são edificantes, coerentes. Não tem como atribuir, né, esse tipo de conteúdo, coisas que ela disse, escreveu, a algum tipo de crise, né, neurológica. Jamais. E aqui, então, o professor Felipe Dávila, em seu canal, neste vídeo, ele refuta essa falsa acusação, essa acusação leviana que fazem, né? É o argumento ad hominem, né? Se você não consegue refutar o conteúdo, você ataca a pessoa. Por isso o argumento ad hominem, contra a pessoa. Você tenta desqualificar o mensageiro para que a mensagem dele caia por terra também. Mas não funciona aqui no caso, né? É só para lembrar, na revista, numa das edições da famosa revista do Instituto Smithsoniano nos Estados Unidos, Smithsonian Institute, uma edição que destacou as 100 figuras mais importantes na história norte-americana, entre elas Martin Luther King, Abraham Lincoln e tantos outros, está lá Ellen White. Então, os norte-americanos bem informados sabem que ela foi uma figura importante na história dos Estados Unidos, uma mulher à frente de seu tempo, né? Uma palestrante, uma educadora, uma autora bastante respeitada por quem conhece a história dela. Nos lugares históricos relacionados com a vida de Ellen White, existem ali placas que foram colocadas pelo governo dos Estados Unidos, como, por exemplo, na casa dela lá em Santa Helena, na Califórnia, lá em Elms Haven, né, a fazenda
que pertenceu à família, hoje é um museu. Ali é uma placa do governo norte-americano reconhecendo a importância da figura de Ellen White para a história norte-americana. E essa revista do Smithsonian também traz ali Ellen White como uma das 100 personalidades norte-americanas mais importantes aí, né? Um livro lá da Universidade de Oxford também, uma biografia praticamente dela, a enaltece como uma verdadeira profetisa. Interessante, né? São testemunhos de pessoas que nem são adventistas, mostrando que a Ellen White realmente foi muito relevante para a história dos Estados Unidos. E quem lê os livros dela, quem conhece a obra dela, monumental, realmente sabe que essas críticas, elas não têm fundamento, né? Elas são quase que desesperadas. Curiosamente, muitas pessoas aí que pertencem a outras igrejas pentecostais até, que dão bastante valor aos dons espirituais, como dom de línguas, dom profético, né, aceitam que haja muitos profetas entre eles. Profetas, inclusive, que já erraram feio algumas previsões, né? Me lembro, por exemplo, daquela famosa previsão que dizia assim: 1000 passará, 2000 não passará. Pois é, já passou faz 23 anos. E todos aqueles que profetizaram que o fim chegaria em 2000, como ficaram? A Bíblia diz claramente que se algum profeta, pretenso profeta, anunciar algo que não se cumpra, é falso, não vem de Deus, porque Deus jamais erra, ok? Então é interessante ver que muitas igrejas por aí, que têm seus muitos profetas, acabam ficando preocupados, criticam o fato de a Igreja Adventista ter reconhecido o dom profético verdadeiro, genuíno, bíblico, na pessoa de Ellen White. Isso é curioso, né? Mas enfim, assista aí então a este vídeo do professor Felipe Dávila. Acompanhe também o canal dele, tem muita coisa boa ali, ele tem produzido um bom conteúdo sobre história da igreja, sobre doutrinas distintivas do adventismo, né? E esse aqui é um vídeo bem interessante a respeito desse assunto aí, tá bom? Refuta essa falsa acusação de que Ellen White teria escrito sob influência ou sob o efeito de alguma doença neurológica, alguma coisa assim, né? Lição da Escola Sabatina, Suprema Lealdade a Cristo. Você já sabe disso, toda semana eu publico aqui em meu canal um comentário, um breve comentário da lição da semana. Jovens e também adultos. Neste trimestre estamos estudando aí Efésios, na de adultos, e Levítico, na de jovens, e tem sido uma bênção esses estudos, né? Toda quarta-feira à noite ali, no mais tardar quinta-feira à noite, eu tenho postado esses vídeos com o resumo da lição da Escola Sabatina. Liberdade de cristãos é impedida por lei na China. A situação realmente dos cristãos ali na China tem sido bastante complicada. Aliás, se você acessar essa lista aqui, ó, a lista Portas Abertas de Perseguição 2023, lista mundial de perseguição, que é produzida aqui pelo Ministério Portas Abertas, você verá que os países que mais perseguem cristãos são justamente os países islâmicos, não todos, mas muitos países islâmicos, e países com regime comunista. Regimes comunistas, né? Então você tem na lista aí China, você tem ali Nicarágua, você tem Arábia Saudita, Irã e outros países aí com essas duas linhas que eu acabei de mencionar. Ou são islâmicos ou são comunistas. E no caso da China, o aumento do monitoramento faz com que cristãos precisem responder a um cenário em constante mudança. A China está na 16ª posição da lista mundial de perseguição, onde também estão ali Coreia do Norte, por exemplo, Cuba, o ranking anual dos países onde há perseguição aos cristãos. A igreja no país é cada vez mais afetada pela abordagem do Estado de interferir ativamente e controlar as igrejas, independentemente de serem registradas ou não. Desde que Xi Jinping assumiu a posição de secretário-geral do Partido Comunista Chinês, em novembro de 2012, e a presidência também, né, em março de 2013, então ele já está ali há 10 anos como presidente, né? Uma forte redução da liberdade é vista em todos os setores da sociedade, inclusive no religioso. O objetivo declarado do governo é manter a estabilidade do país, que é rotulada como forma de manter uma sociedade harmoniosa e pacífica. Bonito isso, né? Mas na prática não tem nada de pacífico aí, nem de harmonia. Para consolidar seu poder, o presidente promove a sinização, que é a pressão aplicada por autoridades chinesas a todas as etnias do país, a fim de adotarem cultura, pensamento político, língua e identidade cultural da etnia majoritária Han. Uma campanha de sinização da religião
é implementada por todo o país como uma tentativa de tornar a religião mais chinesa e de remover os elementos estrangeiros da religião. Você pode depois ler esse texto aqui, do Portas Abertas, né? Eu vou ler só mais esse trecho aqui que eu grifei. A internet é uma área em que o governo chinês impõe controles rígidos de segurança por meio de censura, bloqueio e remoção de conteúdo indesejado que pode influenciar opiniões sociais. Alguns sites cristãos e contas de mídias sociais com alto tráfego, ou tráfego, né, na web, foram rotulados como conteúdo indesejável e bloqueados ou fechados. Veja, isso já acontece na China e pode ser a realidade também em outros países, que já estão aí bloqueando, censurando, cancelando, desmonetizando, né, sites cujo conteúdo vai contra, de alguma forma, os interesses de uma minoria que governa, que manda e desmanda no país, né? Então, na China, a situação já está assim. Cristãos ali não só sofrem no mundo analógico, digamos assim, né, por perseguições, mas também estão sendo perseguidos no mundo virtual por esse governo que é opressor, ditatorial e culturalmente direcionado pelos valores do comunismo, ok? Embora na prática seja um país tão capitalista quanto outros aí, né, capitalistas também. Além dos limites, zoofilia e os desafios atuais da moralidade. O portal, né, da Igreja Adventista na América do Sul, Notícias Adventistas, publicou esse texto aqui, bastante interessante, uma análise sobre esse assunto aí, à luz de Levítico 18, né, falando sobre a zoofilia. Talvez alguém possa pensar, mas que exagero, isso não existe, né? Bem, é triste dizer isso, é absurdo dizer isso, mas há países já que têm lidado com esse assunto, ou legislando para impedir abusos, né, excessos, ou permitindo que essa prática de pessoas terem sexo, né, com animais aconteça. Deus criou o sexo como um presente sagrado para a humanidade, projetado para ser vivido dentro de limites morais, que estão lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. No entanto, o mundo tem sido palco de uma crescente prevalência da imoralidade sexual, como diz Paulo em Gálatas capítulo 5 e também em Romanos 1, né? Existem movimentos surgindo que desejam, por exemplo, normatizar práticas consideradas abomináveis na palavra de Deus, como a pedofilia e a zoofilia. A palavra de Deus é bastante clara quanto a práticas sexuais indevidas, suas consequências e como enfrentar isso espiritualmente. Está aqui o link para você, então, depois ler o texto completo. Muito boa essa análise aqui, e que mostra realmente como o mundo tem se afastado dos parâmetros que Deus estabeleceu para a sexualidade humana. Deus que criou o sexo, então ele sabe como nós funcionamos e ele define o que é moral e não moral, ou imoral. Então, embora seja muito estranho, né, falar-se em aceitar pedofilia e zoofilia, esse é o mundo que caminha para o abismo, né? Jaz no maligno e caminha para o fim. Jesus tem que voltar logo mesmo, porque realmente a situação tem ficado cada vez mais complicada em nosso planeta. Legisladora finlandesa é julgada por discurso de ódio ao defender casamento tradicional. Chegamos a esse ponto, meus amigos. A história vai se lembrar desse caso, quer por parar a loucura, quer como o início do fim, quando o Ocidente declarou guerra aberta ao cristianismo. O que aconteceu lá na Finlândia? A legisladora finlandesa Päivi, não sei se a pronúncia é essa, né? Päivi Räsänen, não creio que seja essa a pronúncia, mas enfim, essa senhora aí, está sendo julgada essa semana por discurso de ódio e agitação étnica. Olha as acusações. Discurso de ódio e agitação étnica. Após compartilhar publicamente, em 2019, suas opiniões bíblicas e religiosas sobre o casamento entre um homem e uma mulher. Ela não atacou nenhuma etnia, tem nada a ver. Não atacou ninguém, ela simplesmente defendeu o seu ponto de vista como cristã, de que o casamento, ele envolve a união, né, tem que ver com a união de um homem com uma mulher. É a relação heteromonogâmica. Essa senhora de 63 anos está sendo julgada por violar as leis finlandesas contra o discurso de ódio, ao usar versículos bíblicos para expressar seu apoio ao casamento tradicional. Ela está sendo punida por um crime que não existe, um crime de opinião, né, de manifestar
o que ela pensa sobre o assunto. Na publicação no Twitter de 2019, que colocou Hasanen em seus atuais problemas jurídicos, ela criticou sua denominação religiosa por abraçar a ideologia LGBTQ+, perguntando como essas opiniões poderiam ser reconciliadas com as escrituras. No tweet ela fez referência a Romanos capítulo 1, e eu coloquei aqui como link porque aponta para um sermão em que eu usei como base esse texto, né, o capítulo 1 de Romanos, que afirma que a prática homossexual é contra a vontade de Deus. Junto com Hasanen, um bispo luterano finlandês chamado Juhana Ponjola também está sendo julgado por discurso de ódio por publicar um panfleto escrito por Hasanen que defendia a compreensão bíblica da sexualidade do casamento. Então os dois estão sendo punidos, acusados de fazer discurso de ódio por falarem sobre aquilo que a Bíblia ensina sobre o casamento. Embora tenham sido absolvidos por unanimidade por um tribunal distrital finlandês em 2022, os procuradores recorreram da absolvição para o Tribunal de Recursos de Helsinki, capital da Finlândia. Agora, os dois podem ter que pagar dezenas de milhares de euros em multas e possivelmente 2 anos de prisão se forem considerados culpados. Além disso, o tribunal também poderia decidir censurar as publicações de Hasanen. Hasanen e Ponjola estão sendo representados pela Alliance Defending Freedom International, organização legal cristã de defesa jurídica da liberdade religiosa. Paul Coleman, diretor executivo da ADF International, disse em um comunicado de imprensa na semana passada que a acusação implacável de Hasanen não só consumiu 4 anos de sua vida, mas também intimida outros ao silêncio. Tem muita gente hoje com medo de dizer o que pensa, ainda que seja respeitosamente, mas de manifestar sua opinião. Por quê? Porque a qualquer momento, um tweet, um comentário, um vídeo podem ser usados contra você para acusar você de discurso de ódio ou até de racismo. Uma associação que não tem sentido, né? Comparar sexo ou gênero com raça, com etnia. Numa sociedade democrática, todos deveriam ser livres de partilhar suas crenças, sem medo de ser processados pelo Estado. Disse Coleman. Criminalizar o discurso através das chamadas leis de discurso de ódio encerra debates públicos importantes e põe em perigo a democracia. É claro que se alguém se sentir ofendido por algum discurso, deve entrar na justiça, usar os mecanismos legais para se defender. Mas não parece ser o caso aqui dessa senhora e nem do pastor aqui também, né? Estão ampliando esse conceito de discurso de ódio, de homofobia e, na verdade, promovendo uma censura geral às pessoas que pensam diferente. Hasanen, que é mãe de 5 filhos e avó de 10, e membro do parlamento da Finlândia, disse em entrevista na segunda-feira, dia 28, a Tracy Sabol, ou Sabol, não sei a pronúncia também, da EWTN, do grupo de comunicação do qual a ACI Digital faz parte, que, apesar de enfrentar nova perseguição, confia que todo esse processo está nas mãos de Deus. Ela está confiante de que será mais uma vez absolvida das acusações de discurso de ódio. Legisladores dos Estados Unidos defendem Hasanen. 15 legisladores dos Estados Unidos, liderados pelo deputado republicano Chip Roy, do Texas, assinaram uma carta em 8 de agosto em apoio a Hasanen e ao direito de todos os cristãos à liberdade de expressão. A carta foi dirigida ao embaixador-geral de Biden nos Estados Unidos para a liberdade religiosa internacional, Rashad Hussain, e ao embaixador dos Estados Unidos na Finlândia, Douglas Hickey. O promotor está decidido a transformar o poder do sistema jurídico da Finlândia em uma arma para silenciar não apenas um membro do parlamento e um bispo luterano, mas milhões de cristãos finlandeses que ousam exercer seus direitos naturais, a liberdade de expressão e a liberdade de religião em praça pública, diz a carta. Os legisladores disseram ainda que o caso de Hasanen tem maior significado para todos os cristãos em todo o mundo ocidental. A história vai se lembrar desse caso, quer por parar a loucura, quer como o início do fim, quando o Ocidente declarou guerra aberta ao cristianismo. Escreveram, os legisladores acrescentaram também que a segmentação seletiva desses indivíduos, de alto perfil,
destina-se a acalmar sistematicamente os outros discursos sob a ameaça de assédio legal e estigmatismo social. Em um tweet de terça-feira, Roy disse que nenhum americano, nenhum finlandês e nenhum ser humano deveria enfrentar assédio legal por simplesmente viver suas crenças religiosas e manifestar sua opinião. Mas é assim que o nosso mundo tem vivido, né? Assim que é nesse caminho que as coisas têm trilhado, né? E realmente vivemos tempos bem complicados. Aqui está, então, depois do texto, eu linkei o sermão que eu usei como base ali, no qual eu usei como base a carta aos Romanos, capítulo 1, criação, depravação e redenção. Um outro vídeo mais antigo, a questão do casamento e o sábado, instituições edênicas sob ataque. Será que é coincidência? O sábado sistematicamente sendo atacado, criacionismo também, e a família, o conceito bíblico de família e o casamento bíblico também sendo atacados. Não vejo aí coincidência, na verdade eu vejo uma instrumentalização, uma orquestração, na verdade essa é a palavra, uma orquestração para desfigurar realmente aquilo que Deus fez, a criação de Deus, e à medida que o fim se aproxima, nós veremos esse assunto se intensificar cada vez mais no mundo, na mídia, e pessoas ser punidas pelo simples pecado, pelo simples crime, aspas aqui nas duas palavras, de expressar uma opinião, de manifestar uma crença. Inteligência artificial ajuda a cumprir profecia bíblica. Isso aqui é muito bom, muito interessante, né? Criado por pesquisadores cristãos da Universidade do Sul da Califórnia, projeto Greek Room pretende ampliar acesso à Bíblia, que apesar de ser amplamente traduzida no mundo, ainda está ausente em milhares de línguas. Legal, porque tem pessoas aqui que estão usando a inteligência artificial para levar a Bíblia a comunidades, tribos que não tinham acesso a ela, porque são línguas muito específicas, né? E isso está acontecendo. Aqui na matéria você vai poder ler quem está fazendo isso, como está fazendo isso, né? Quantas línguas já. Queremos chegar a uma escala de 70, 80 línguas no próximo ano, diz aqui um dos pesquisadores que está trabalhando com isso, né? E eu acrescentei aqui uma notinha, na verdade 2 textos bíblicos. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24:14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Graças a Deus, essas profecias vão se cumprindo, estão se cumprindo, e aqui vemos mais um meio de elas se cumprirem. A palavra de Deus chegando a vários lugares com a ajuda da inteligência artificial. A censura na China é um problema global. De novo a China, né? Aqui uma matéria publicada no Share America, dizendo o seguinte, que o governo chinês continua a ser o pior violador da liberdade da internet, de acordo com o relatório da Freedom on the Net, Liberdade da Internet em Tradução Livre, de 2019, divulgado em novembro. A censura opressiva que exerce está afetando cada vez mais pessoas fora da China. Pelo 4º ano consecutivo, a Freedom House, organização independente de vigilância dedicada à expansão da liberdade e da democracia em todo o mundo, nomeou Pequim como a internet mais controlada, mais opressiva e menos livre do mundo. Aqui tem o restante da matéria, não é novidade também para quem acompanha esse assunto, né? Por um lado, a gente vê a pregação do evangelho avançando e, por outro, vemos o inimigo usando regimes, governos, ideias, ideologias para tentar atrapalhar a pregação do evangelho. Mas Deus é maior e o Espírito Santo com certeza está capacitando pessoas a pregar, mesmo sob condições tão complicadas. Como viver até os 100? Segredo das Zonas Azuis, resumo do 2º episódio. Olha só, a Netflix lançou ao ar uma série muito interessante, se eu não me engano são 4 episódios. No 2º episódio eles tratam dos adventistas de Loma Linda. É uma série que fala sobre as 4 ou 5 regiões mais longevas do planeta, conhecidas como Blue Zones, ou Zonas Azuis. E uma dessas é justamente a comunidade adventista de Loma Linda. E aqui eles falam dos fatores. Por que essas pessoas vivem mais, vivem tão bem? Esse documentarista aí, esse jornalista, ele foi atrás das informações e então
produziu essa série muito interessante, que vale a pena ser assistida, e vale a pena colocar em prática as dicas que estão sendo passadas nessa série. O meu amigo Dr. Ivan Stabnov, que é médico e colaborador da revista Vida e Saúde, ele assistiu a série e está disponibilizando, eu tenho publicado aqui em meu blog, um resumo, né, em tópicos de daquilo que a série está mostrando ali. Então aqui está o resumo do segundo episódio, né, está aqui, já publiquei do primeiro também, e você pode então acompanhar esses destaques que esse médico tem feito com base na série da Netflix. Aqui também uma materinha sobre esse assunto, o documentário da Netflix destaca estilo de vida saudável adventista, e aqui está o trailer, né, o trailer oficial da série. Muito bom. Um documentário muito bem feito. E, sabe, um detalhe que me chama a atenção, né? Enquanto vemos aí muitos canais de ex-adventistas, de críticos da igreja adventista, caluniando a igreja, espalhando mentiras, como de que os adventistas creriam que a salvação é pela guarda dos mandamentos do sábado, adventistas têm os livros de Ellen White como uma segunda Bíblia, tudo isso é mentira, tudo isso já, inclusive, refutei aqui no meu canal, juntamente com meus amigos Eleazar Domini, Sérgio Monteiro e Adriano Cecílio, estamos realizando uma nova série de lives com o título Em Defesa do Adventismo. Nós vamos refutar um por um desses argumentos que não se sustentam e que, na verdade, colocam os seus defensores, né, aqueles que estão atacando, numa posição muito complicada, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e que o diabo é o acusador dos irmãos. Então, se essas pessoas estão fazendo acusações com base em mentiras, em calúnias, em fake news, né, para usar a expressão da moda, criando narrativas falsas, isso as identifica com o pai da mentira. E isso é muito sério. Um dos mandamentos da palavra da lei de Deus é justamente não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Então, dizer essas coisas sobre a igreja adventista, sendo que ela não crê nisso, nessas acusações aí, né? Nós cremos que a salvação é pela graça, unicamente, é mérito de Cristo, não nosso. Nós cremos que guardar os mandamentos de Deus é uma resposta de amor a um Deus que nos salvou. É um privilégio, na verdade, guardar os mandamentos de Deus com a ajuda dele. Nós não cremos que Ellen White, os textos dela, constituem uma segunda Bíblia. Ela mesma disse que não é assim. A Bíblia, para nós adventistas, é a suprema regra de fé e prática. Nós aceitamos os sola do protestantismo, sola gratia, solus Christus, sola Escritura, sola fide. Sim, nos pautamos por essa crença que compartilhamos com nossos irmãos protestantes. Então, ao passo que, por um lado, alguns têm criticado duramente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu não vejo isso como algo para se espantar, porque Apocalipse 12:17 diz realmente que nos últimos dias Satanás ele estaria perseguindo o povo remanescente de Deus, a mulher e seus descendentes, né, o seu restinho ali, e também porque estamos numa campanha, em plena campanha de distribuição em massa do livro Grande Conflito, em todo o planeta. Você acha que o inimigo ia deixar barato isso? De jeito nenhum. Não se atira pedra em cachorro morto, né, como diz esse pensamento, esse adágio popular. Então é isso mesmo, é esperado. É natural que haja perseguição, que haja críticas e tudo mais. Mas eu fico assim, maravilhado de ver que, enquanto alguns criticam, atiram pedras, caluniam, levantam falsos testemunhos, uma série secular, num canal de streaming também secular, está aí como pedras gritando, enaltecendo o estilo de vida, a crença dos adventistas. O sábado é mencionado aqui nessa série, inclusive, né? Interessante, eles tratam assim de uma forma muito positiva das crenças adventistas e do estilo de vida do povo adventista. Então, enquanto alguns canais aí estão tentando deturpar, tentando atacar, Deus tem usado outros meios para destacar, enaltecer, abraçar, confortar e testemunhar. Essa série aqui eu entendo que é um testemunho moderno, são pedras gritando que há uma mensagem que realmente o mundo precisa ouvir. Lindo isso, né? Louvado seja Deus pelo que ele tem feito por seu povo e que possamos orar por aqueles que têm atirado pedras, orar por aqueles que têm desvirtuado a verdade e caluniado, para que eles possam se arrepender enquanto ainda é tempo.
porque a Bíblia faz graves advertências, né, tem graves advertências com respeito aos mentirosos, por exemplo. Lá em Apocalipse diz que ficarão fora da santa cidade, entre outras pessoas, os mentirosos. Então, cuidemos muito com isso. Fica aqui um apelo para aqueles que espalham mentiras. Tenham certeza do que falam antes de falar e cuidado ao atacar com base nessas inverdades. Isso é algo muito sério. Aqui, psiquiatras e Conselho Federal de Medicina defendem que não há quantidade segura para consumo da maconha. Não lembro se eu já comentei isso aqui na semana passada, no noticiário da semana passada. Talvez sim. Mas então, se já comentei, só para lembrar que essas duas instituições importantes, como sejam, né, são contra a legalização do consumo, do porte, do consumo para fins recreativos dessa droga que destrói o cérebro, destrói vidas, destrói famílias. Eu gostaria muito que os legisladores que estão pensando em legalizar essa droga pudessem passar uma semana numa clínica, numa casa de reabilitação de toxicômanos. Conheço muito bem esses lugares, já levei pessoas para serem tratadas nesses lugares, já acompanhamos pessoas em suas lutas contra o vício e não é fácil, é triste. A gente chora, se angustia junto com as pessoas. E eu gostaria muito que essas que estão defendendo essa bandeira e que estão tentando, esses que têm a caneta na mão e que podem legislar no sentido de liberar o consumo, pudessem passar um tempo nessas casas, junto com pessoas que estão lutando contra o vício. Muita gente fala que a porta de entrada para outras drogas pesadas sempre foi a maconha. Assim como o cigarro no passado era tido como algo sem problema, né? Que era um passatempo aí, enfim. Hoje, graças a Deus, devido a campanhas aí de marketing pesadas contra o hábito, né, o vício do tabagismo, o consumo caiu para perto de 10%, quando antes era quase 50%, se não me engano. Então, estamos indo na contramão no assunto da maconha, que é pior do que o cigarro. E vai ser liberada, talvez, como algo recreativo. Repito, não se fala aqui sobre a questão da maconha para usos medicinais. A maconha não, a cannabis, né? Não está se falando aqui sobre a questão da cannabis para uso medicinal, mas para o tal do consumo recreativo, que de recreativo não tem nada. Então, se não querem ouvir os religiosos, que, se forem sérios, irão contra essa decisão, porque tudo que deturpa a mente, destrói o ser humano, vai contra nossos princípios de mordomia, de saúde. Então, se não for para ouvir, pelo menos os religiosos os sérios, né, que são contra essa barbaridade aí, quem sabe ouçam, então, o pessoal do Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles também estão contra essa legalização. Bem, são essas as notícias, então, que eu postei durante a semana. Espero que você tenha apreciado aí o conteúdo, né? E mais uma vez eu peço que você compartilhe isso e que nós possamos realmente estar preparados cada dia, testemunhando do amor de Deus, da volta de Cristo no mundo cada vez mais complicado e aproveitando ao máximo as liberdades que ainda temos de fazer isso. Porque dias virão em que nós não teremos mais essa liberdade e teremos saudades dos tempos em que podíamos pregar e falar e anunciar, escrever, postar abertamente sobre a nossa fé. Tá bem? Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.